E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacaninha? Tudo legal mesmo? Ó, tudo 100%? Onde vocês estiverem, sei lá, no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, né? Ou no Amazonas, na Amazônia, no Pará, onde vocês estiverem, nesse Brasilzão grande, infinito, Brasil, ó, imenso. Sinta-se aqui acolhido no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar aí assistindo esse vídeo, muito obrigado mesmo, obrigado por você estar aí, né, do outro lado assistindo esse vídeo, muito obrigado mesmo. Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não podemos fazer rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, sempre, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram, ó, @Paulo Dharma 1970, muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração. Ó, se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma. E se, ó, entra lá no meu Instagram, tá? Entra no meu Instagram, no YouTube, curte o vídeo, compartilha, beleza? Compartilha esse vídeo para outras pessoas poderem assistir, para poderem conhecer o canal Paulo Dharma. Curte, se inscreve, tranquilo? Isso é sempre muito legal, bem-vindo, sempre muito legal e sempre bacana, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu volto já já, depois que passar aqui os letreiros, né? Os letreiros do canal Paulo Dharma 1970. Quando dá aquela passada aqui rapidinha, 10 segundos a gente já volta aqui com o vídeo, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente e compartilhe, hein? Beleza? A gente volta já já. Valeu, tchau, tchau. E aí, beleza? Voltei, tranquilo? O mundo da literatura, como sabemos, ele é vasto, né? Pode-se dizer assim, infinito. Livros clássicos estão aí para todo lado, né? Para quem quiser ler, é uma maravilha, é uma beleza. Mas quando você se depara com um super, hiper clássico, aquele que moldou um universo na literatura, num país, você tem que bater palmas. E ó, realmente, a gente quando encontra com isso, você mudou, a perspectiva ela muda completamente. Isso aconteceu comigo por esses tempos, quando eu botei a mão neste clássico aqui, ó, do Alexander Pushkin, esse material aqui, capa dura. Isso aqui eu mostrei para um conhecido, para um amigo, ele fez assim. Quando peguei isso aqui, eu falei, ó, minha vida não será mais a mesma. Eu tive contato com o Dostoiévski, que estava lendo Os Demônios, né, que já tem vídeo no canal, inclusive tá aí. Quem quiser assistir, já está no canal. E fui ler também a biografia do Dostoiévski e vi a força da influência, a força do poder da influência deste homem na literatura russa. Pode-se dizer que ele iniciou o que se conhece como literatura russa. Você vai pegar, por exemplo, o Gogol, você vai pegar o Dostoiévski, o Tolstói. Todos esses gênios, eles foram beber nessa fonte aqui, desses clássicos, desse clássico aqui do Pushkin. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Materiais que o Pushkin escreveu. Ele viveu 37 anos, uma ironia da história, 37 para 38 anos. Ele era um homem da sua época, né, romântico. Ele era byroniano, embora ele gostasse de fazer troça com Byron, ele gostasse de fazer troça, fazer graça com esse universo do Goethe, né, dos românticos alemães. Ele gostava de fazer graça com isso, mas ele era o filho da sua época. Então ele transformava justamente em menos de 20 anos, ele praticamente mudou a história da literatura russa, num século. Quer dizer, um negócio assim extraordinário para poucos. Se você pegar, por exemplo, o Gogol, como eu falei, tem aqui a influência dele, está aqui. O Pushkin, inclusive, o próprio Pushkin, que falou pro Gogol para ele escrever, deu a ideia para ele escrever esse Almas Mortas aqui, esse clássico que eu tenho na minha mão, que um dia vai virar vídeo no canal. Isso aqui eu estou preparando a leitura, né, a leitura disso aqui. Quer dizer, o homem era um poder, ele era tão byroniano, tão romântico, que o próprio personagem dele aqui, o principal do Eugênio, esse Eugênio Onegin, ele era um homem que por qualquer situação ele se envolvia em duelos. E o próprio Pushkin, ele morreu, né, aos 37 anos de idade por conta de se enfrentar num duelo um adversário. Esse adversário foi o matou num duelo.
tiro. E vai acontecer exatamente isso aqui no Eugênio Onegin, e o próprio Os Demônios do Dostoiévski também tem uma cena que o personagem principal lá se enfrenta um sujeito num duelo, ele acaba se recusando. É a visão do Dostoiévski, né, cristã. Ele simplesmente ele se posta em frente ao revólver do sujeito, o sujeito mete tiro, mete bala, ele não morre, mas ele não atira no cara, ele atira para cima. É uma das cenas mais fantásticas que você pode ter na literatura, essa cena do personagem principal do Dostoiévski dando tiro para cima, se recusando a... Ele faz de tudo, né? Ele faz de tudo para fugir do duelo. Ele não quer, ele sabe que se ele pegar a arma, ele vai matar o sujeito. Ele mete bala para cima, ele se recusa, o adversário erra os tiros, chega a pegar uma ou outra bala, mas ele não morre, mas ele não atira no sujeito, ele atira para cima. Isso tudo influência do nosso querido Pushkin. Esse clássico aqui é de 1830, esse Eugênio Onegin. Essa edição aqui da Atelier Editorial é apenas o primeiro, que eu acredito que eu tenho a impressão que serão 2 volumes, posso estar enganado. Se esse vídeo estiver aí rolando daqui a algum tempo, provavelmente as outras edições já vão estar a outra edição ou outras edições vão estar no mercado à venda, né? Vão estar aí nas lojas. Mas só isso aqui já vale o ingresso, porque ele é um poema, né? Ele é um poema e um poema romanceado. Se você pegar o texto aqui, o primeiro momento assim, você vai, caramba, poesia de 1830, você vai olhar e falar, nossa, não... parece algo assim complicadíssimo, mas se você pensar que se trata de poesia russa, se você vai ler os Irmãos Karamazov, se você vai ler aquele Catatal do Dostoiévski, você sempre vai ter aquela primeira impressão, e eu tenho isso com essa ideia de que a literatura, né, as pessoas elas vão olhar um livro, sei lá, com suas 800 páginas, e ela assim, tende a não saber, vamos imaginar que ela não saiba do que se trata. Então você vai querer pegar um livrozinho igual esse aqui do Contos de Belkin, né, do Pushkin, esse aqui de contos bem fininho, você vai dar preferência, obviamente, né, a um material mais... Agora, óbvio, você pega algo que é um poema, que assim, fez uma mudança estética na Rússia, que influenciou gerações. Você fala assim, caramba, como vou ler um material desse, né? Como vou pegar isso e vou destrinchar para leitura em século 21, 2021, 22, 23 ou 24 e em diante. Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Mas aí você vai lendo, a genialidade do sujeito é tanta que a leitura é fácil. Eu não sei se era pela própria tradução, né? A Alípio Correia de Franca Neto e a Helena Vacina. Eu não sei se o tipo de tradução deles é tão facilitador que você lê isso aqui sem nenhum problema. É como eu disse, um clássico, 1830. Quer dizer, você vai transpor, embora eles aqui digam, né, que algumas palavras do russo, eles fizeram uma tradução assim, e trouxeram, né, para o nosso tempo. Porque antes disso aqui, você calcule que se 1830, nenhum tradutor se aventurou nesse mais de uns quase 2 séculos, né? Estamos em 2023, isso aqui é 1830, daqui a 7 anos, isso aqui faz 200 anos. Esse texto vai completar 200 anos. Quando o Pushkin estava escrevendo, 1820 e pouco, por exemplo, até a publicação do material, quer dizer, isso aqui já tem 200 anos. Mas a publicação do material na Rússia, ela vai completar daqui a 7 anos, 200 anos. Quer dizer, são 200 anos. Quer dizer, é um negócio assim impressionante. Então, esses tradutores, eles fizeram uma tradução, joinha, que você lê assim, sem nenhum problema. O entendimento com as notas, né? Cada palavra que você, assim, eles vão explicar as próprias figuras históricas, porque o Pushkin ele tinha uma adoração assim pelo início de século dele, né?
Então, as figuras da leitura, ele vai citar Ovídio, aqui, ó. Ele vai citar Ovídio, é um universo, hein? Ele vai citar o Virgílio, ele vai citar Dom Juan, né? Que é obviamente um tema aqui básico. Ele vai citar o apaixonante Sterne, né? Isso aqui é figurinha carimbada. Ele vai citar o Torquato Tasso, oi, Jerusalém Libertada. Ele vai falar, ele vai citar o Tasso. São dentro desse universo dentro desse universo é algo que está ali junto com ele, é algo próximo a ele. Então ele vai citar, inclusive, outros autores. Vai ser assim que isso aqui vai estar permeado da cultura do século XVII, século XVIII, século XIX. Ele vai jogar isso para o leitor. Eu acredito que o leitor daquele momento, aquele russo, ele tinha pleno conhecimento de tudo que estava em voga. Ele estava escrevendo por uma burguesia, né? Ele estava escrevendo por um tipo, né, rico russo, não era pro pobre, não era pro como é que se diz aqui no famoso português, pro homem do campo, entendeu? Ele não estava escrevendo, ele estava escrevendo pro burguês que falava francês, né, falava alemão. Então todo esse universo é como se você pegasse o universo norte-americano, o universo básico norte-americano dos grandes autores norte-americanos da alta cultura europeia e jogasse aqui para um público de classe média brasileiro. Assim, esse público vai ter uma resposta, ele vai conhecer esse material. Não o populacho, né? O popular. Esse popular está distante, por exemplo, ele não vai ter esse conhecimento. Ele vai nem de orelha, porque não vai chegar até ele. Então o Pushkin sabia para quem ele estava colocando, para quem ele estava escrevendo, né, o grande poema. Não era pro camponês, não era pro camponês russo. O camponês russo, se bobear, não sabia nem ler nem escrever, básico. Depois o camponês ele vai ser libertado lá pelo Nicolau I, lá, se eu não estou enganado, Nicolau I ou Nicolau II, vai ter a grande libertação lá dos camponeses, né? Mas isso é bem mais para frente. Mas isso também vai ocorrer por conta dessa revolução literária que vai começar exatamente com o nosso querido Alexander Pushkin, né, beleza? Hoje eu tenho dois assuntos aqui. É esse Eugênio Onegin, né, o romance em verso, esse aqui, e a ópera, né, que o Tchaikovsky fez, né? Ó, bacana, né? São esses dois universos aqui. Ó, se tratando de romantismo, que se você pegar o Tchaikovsky, quem conhece Tchaikovsky sabe que a música ela é extremamente romântica, né? Mas esse é assunto para daqui a pouco. Simplesmente esse material aqui, nós temos o Eugênio Onegin, que é um burguês, né? um homem letrado, um homem que sabe o francês. Ele é versado, né? Ele é uma espécie de dandy, um homem que está ali, né? Ele é acostumado a ter as namoradas, uma espécie de Dom Juan. Ele seduz as mulheres, aí ele abandona, etc. Aí ele vai para uma festa. Na casa da Tatiana, que é uma menina sonhadora, uma menina romântica, que ela tá lá envolvida com livros, muitos livros. Ela lia os grandes autores. Ela ficava sonhando com cavaleiros, com homens da Idade Média. Ela sonhava e ficava lá sonhando. Aí um dia aparece esse Onegin, esse homem bonito, né? Esse dandy. E ela fica enlouquecida, apaixonada por esse sujeito. Ela cria na visão dela um homem assim extraordinário. Só que esse Onegin, ele é uma espécie de Byron, né? Ele entediado. Ele não tem muito o que fazer da vida. Entendeu? Ele não há nada para ele fazer, não há mundos a percorrer, não há nada. Ele é um byroniano romântico, fica por ali nessas festas, não tem muito o que fazer. Ele vai para essa festa dessa mulher, a festa na casa dessa mulher, extremamente entediado. Ele vai assim, o que eu vou fazer lá, né? Não sei o que. Chega lá, ele tem a irmã da Tatiana, deixa eu pegar o nome dela aqui, a Olga. Ela tá para casar, namorando com um tal de um amigo do Onegin chamado Lenski. Esse Lenski
os dois, o Lenski e o Onegin, vão para essa festa. Esse Lenski, ele convida o Onegin, e o Onegin vai lá, tal, fazer. E a menina, essa Tatiana, quando vê esse Eugênio, ela por conta desses livros, desses romances, né, esse universo de livros e de textos romantizados, que é como se ela estivesse lendo Sabrina, ela vivesse lendo Sabrina, a literatura romântica. Ela cria na cabeça dela um personagem, e ela tá como se estivesse esperando esse príncipe chegar para ela. Olha, tchan! Aí aparece esse Onegin. Olha que lindo. Só que o Onegin não tá nem aí. Eles conversam ali na recepção da festa e tal, e aí ele vai embora. Ele vai embora, termina a festa, vai embora. E ela fica aflita. Ela fica aflita por conta dessa paixão, né? Essa figura mitológica, esse deus grego que apareceu para ela. E ela fica sem saber o que fazer. Ela vai pedir referências, né? Vai pedir que para a ama dela, lembra muito Romeu e Julieta, né, do Shakespeare. Ela vai pedir orientações, né, para uma mulher mais velha e experiente com relação ao amor. O que farei? E ela queimando de febre, apaixonada pelo Onegin. O Onegin já foi embora há muito tempo, já foi para outros cantos. Ela... Ai, meu Deus do céu, assim, a ama fala assim, o que você vai fazer? Aí ela vai e escreve uma carta. Isso que tá tudo aqui, ó. Ela escreve uma carta, vai lá, redige uma carta e pede pra ama botar essa carta, manda essa carta no correio, né? O Mujik lá leva essa carta e ela vai ficar esperando a resposta. Ela vai ficar esperando a resposta do Onegin. Bom, essa é a primeira parte aqui do livro. O que vai acontecer? Assim, você só vai saber, obviamente, lendo. Mas como eu tenho a ópera aqui do Tchaikovsky, o Tchaikovsky ele dá uma resumida, né? Ele faz uma enxugada no material aqui do Pushkin. Aí você vai saber já o que vai rolar aqui. Seguinte, eu só vou passar aqui umas passagens, né, do poema que eu fiquei realmente maravilhado aqui. O Pushkin, ó, belezinha aqui, ó. Essa edição, ela é ouro. Essa edição ouro. Vale para você ter na sua... Eu tenho a impressão de que tem uma edição completa aí de R$200 aí para você comprar, mas eu não sei se a qualidade do texto, porque esse texto aqui, ó, se vocês pegarem aqui, ele tem a parte em russo, ó, tá vendo? O texto em russo, tá aqui, e ele é bilíngue, né? O russo mesmo tá aqui. Não é um russo aportuguesado, como eu vi aqui na edição da coleção Folha Grandes Óperas, né, que é um russo bem assim, compreensível, né, para você acompanhar a ópera. Mas você tem aqui esses dois, para quem gosta de estudar as línguas, e tem um material no original que vale, assim, para quem gosta e quem conhece o russo, nota 10. Então deixa eu tirar algumas passagens aqui que eu separei aqui desse material. Vou mostrar depois aqui os desenhos do próprio Pushkin aqui. É uma obra que é muito, assim, muito nota 10. Eu não sei como é que é o outro completo que tem vendido por aí, mas essa edição aqui é luxo, viu? Essa edição aqui é luxo. Se for 2 ou 3 edições, ou até 4, para você ter na sua biblioteca, para você ter uma obra clássica de primeira, é isso aqui, sem dúvida nenhuma. Olha o que eu separei aqui, ó, do texto aqui, ó. É isso aqui, ó. De novo, olha só como é que é a visão. Porque é o seguinte, esse texto aqui é como se fosse o Pushkin, ele sendo amigo do Onegin. Às vezes está na primeira pessoa, às vezes não está. Lá pela metade do texto, o autor, né? O autor, ele passa a estar junto com o Onegin, aí a poesia vai transcorrer na primeira pessoa. Por enquanto, ele está só fazendo a narrativa, ele vai dar o ambiente, ele vai dar a Rússia, né? Vai dar a Rússia como era no 1820, 1820 e pouco, 1800 e pouco. Ele vai dar o ambiente da Rússia,
como eu falei, ele vai citar os grandes autores, vai assim, quem tava por trás, né, do próprio vídeo aqui, né, quem era quem ele se devia criticar, me lembra Divina Comédia, né, os seus detratores, quem você detestava como figura, quem você tinha como figura detestável, é colocado aqui para ser... Tinha uma censura na Rússia, então muitas coisas na época você não podia dizer, você não podia falar. Então o autor, né, o Pushkin, ele vai colocar as suas figuras que você não tinha muita simpatia, vai fazer é um universo assim, de sarcasmo e de ironia feroz com quem você não gosta, tá? Aqui, para todo lado aqui, nesse primeiro volume que eu li, tá fácil de compreender, de entender. Olha só o texto, ó. Sinta. De novo entrega ao ócio, enfim, e por um vácuo na alma inquieto, sentou-se com seu nobre fim de se apropriar de outro intelecto, pôs em sua estante uma carrada de livros, leu, mas para nada. Lá tédio, lá insânia e incoerência, um bom senso, outro consciência. Todos de algum grilhão cativos, e antigos já obsoletos todos, e novos pelos velhos doidos. Como as mulheres deixou livros e a horda com potapoa lá com seu funéreo tafetá. Aí outra aqui, né? Quem viveu e pensou de certo, despreza na alma a gente à volta. A quem sentiu inquieta o espectro dos dias que não tem mais volta. A este não há fascínio e glória, a este a serpente da memória, a este o remorso sempre morde. Isso concede um quê maior de graça, às vezes a conversa. No início o linguajar de Onegin me perturbou, como eu falei, mas me vi entregue e afeito à acerba controvérsia e habile entre o escarnecimento e a epigrama atro e virulento. Quer dizer, aqui ele vai tomar o contato com o Onegin, e ele vai ver que o Onegin tem ele é assim um indivíduo entediado, né? No mínimo, assim, ele é uma companhia, mas não é a melhor das companhias, porque assim, eu fico imaginando o indivíduo, ele não tem vontade de nada, não há nada, tem mundos, ele é rico, ele é bem nascido, não há nada para ele aqui nesse universo aqui. Olha só isso aqui, ó. A indignação, a compaixão, o puro amor pelo que é bom e as doces penas da ovação bem cedo foram seu frisson. Correu com a lira o orbe terrestre sobre o céu de Schiller e de Goethe, com as labaredas da poesia sua alma incendiada ardia, e as musas da arte e seu encanto feliz não teve em desfavor. Com orgulho conservou no canto por todo o tempo um vivo ardor. Ondas de sonho virgem, suave e mágica, simples, grave. Cantou o amor, submisso a amor, e o canto era alvo como a alma de uma donzela em seu candor. O sono em criança, a lua calma, nos céus com os ermos incontáveis. Deusa de enigmas ais suaves, cantou a partir do sofrimento, e o não sei que, e o além nevoento, e românticos roserais, cantou o longínquo onde no seio da paz por muito tempo veio a verter lágrimas vitais. Cantou o botão que fana e finda e nem tinha 18 ainda. Isso aqui tá falando da Tatiana, que ela tinha 17 anos. Romântica, extremamente romântica. Ficava lendo autores românticos, como eu falei. Aí isso fez o romantismo dela. Fez o romantismo. Esse romantismo, ele tem consequências. Ele não ele não vai escapar. Não vai escapar. Esse romantismo não vai. Ele não vai. Esse doce romantismo, né? Diante do mundo tão duro, né? Um mundo duro. Esse romantismo ele vai ter consequências lá na frente. Entendeu? Que o Pushkin vai colocar. Outra passagem aqui, ó. E tinha a paga. O olho se abriu. Ela disse a si mesma: Ei-lo, ó, então dias e noites a fio, e seu sono febril e só, tudo cheio dele, tudo a moça, com intermina e encantada força, falava dele, a ele aborrece, a voz gentil dos que conhece, o olhar solícito da serva,
com desalento a sufocá-la. Mal ouve o que a visita fala, e cuja folga tanto a enerva, e sua súbita chegada e permanência prolongada. Como ela lê de modo atento o seu doce romance agora, como com vivo encantamento bebe a mentira sedutora, pelo poder feliz que guia as criações da fantasia, o amante de Jules Walmart, Malek, Adele e de Lina, que são autores, né, românticos, e Werder, do Goethe, né, Mártir incansável e Grandisson, que não tem par, fazendo gente bocejar, todos a sonhadora afável formam imagem à frente, funda-se em Onegin somente, imaginando-se a heroína de seus autores prediletos, Clarissa, Júlia ou Delfina, Tatiana sós nos bosques inquietos, vaga com um perigoso livro, procura nele e encontra um vivo, secreto ardor, sonho sereno, frutos de um coração já pleno, suspira, e ao tornar seu o que foi, êxtase alheio, alheio dor, sussurra num transe de cor a carta a seu amado herói. Mas nosso herói, quem quer que seja, não é o tal grande som que deseja. Com estilo já afinado em grave, há tempos um fervido autor nos concedia o herói notável, com um modelo de rigor. Apresentava o amado objeto, perseguido de um modo abjeto, como alma gentil, inteligente e com um aspecto atraente. Nutrindo o ardor mais virginal, sempre esse herói de ânimo forte estava pronto para sua morte. E no capítulo final, vício encontrava pena dura, virtude uma coroa à altura. É aquele negócio, os autores românticos, né, eles criavam um herói de capa e espada, aquela coisa espetacular, que no final ia lá e pegava a mocinha nos braços e levava ela. Tipo, vamos imaginar a Bela Adormecida, aquele conto da Bela Adormecida, quer dizer, a Bela está lá adormecida há anos pela bruxa, aí vem um príncipe e dá um beijo e ela acorda e eles são felizes para sempre. Era mais ou menos esse material que ela vivia lendo, pensando nesse lindo príncipe. Mas como eu falei, esse príncipe ele volta para a festa, aí ele tem ela fica totalmente louca, né? Porque ela tinha mandado a carta, ele não responde. Ele não responde. Não há nenhuma resposta numa carta, nenhuma resposta. Ela mandou a carta e passa-se meses, entendeu? E ela praticamente definha, né? Porque ela fica não tem a resposta. O que eu vou fazer? Ela fica doente. Aí um dia tem uma festa, né? E vai lá o nosso querido Onegin, né? O Onegin é convidado novamente, vai lá o Lenski, Vladimir Lenski, né? Que ele se tornou noivo da Olga, né? Que é a irmã, né? A Tatiana tem uma rivalidade com essa irmã já está noiva, né? Já está noiva, enquanto ela fica sonhando com príncipes encantados. Aí o Lenski vai para o Lenski e o Onegin, eles vão para essa festa. Aí lá há o encontro novamente da Tatiana e do nosso queridíssimo Eugênio Onegin. O Onegin vai dar a resposta, deixa eu ver se eu encontro aqui, vai dar a resposta exatamente para ela. Antes eu vou chegar nisso aqui, olha essa parte aqui. Ó. Tivesse alguma vez querido um lar ao qual ser confinado, se a me tornar um pai marido, essa aqui é a resposta do Onegin para Tatiana. Ele, em vez de mandar uma carta, ele vai falar no olho dela o de qual é. Esse Onegin, só para não esquecer, ele é rico, como eu disse, ele é rico, ele é um burguês rico. Ele recebeu de herança, o pai tinha morrido, então ele recebe de herança as terras do pai, então ele é rico, ele é completamente já era bem nascido, e ele recebe essas terras do pai de herança, é rico, não há mais nenhum problema financeiro com ele, também, como eu disse, é um tédio byroniano. Não há muito o que fazer. Aí quando ele encontra de novo com a Tatiana, ó, o que ele vai falar para ela? Olha o que ele vai falar. Olhando no olho ele vai dizer isso para ela aqui, ó. Tivesse alguma vez querido um lar ao qual ser confinado, se a me tornar um pai, marido, a sorte houvesse me ordenado. Se me aprovesse um só instante alguma imagem semelhante, jamais teria buscado em suma, fora você, noiva nenhuma, sem ouropéis e madrigais, achado o antigo ideal sim. Você teria sido sim a amiga dos meus dias mortais, penhor do belo, e eu me sentindo feliz também, teria podido. Mas não fui feito para alegria.
O meu espírito é avesso, sua perfeição é sem valia. De modo algum eu a mereço, creia, a consciência que diz isso. Bodas seria um suplício, eu mesmo tendo amor de fato, se afeito iria esfriar no ato, você chorar suas copiosas lágrimas sem me comover, iria só me enfurecer. Pondere, pois sobre que rosas Himeneu nós dois apronta, e vai saber, pra dia sem conta. O que no fundo é pior de fato, que um lar com a pobre da mulher, aflita com o marido ingrato, e dias e noites sem o ver. Onde anda amuado a vendo linda, mas maldizendo a sorte ainda, de cara feia ser um pio, zangado e com ciúme frio? Sou desse jeito, e é isso enfim. O que buscava pura e ardente, tão despojado e inteligente, no instante que escreveu pra mim, quinhão igual pode ser seu, por obra de um destino cruel? Os sonhos e anos só nos vão, não vou dar à alma o antigo vício. Eu a amo com ardor, com um amor de irmão, e acho com mais ternura que isso, portanto escute sem rancor. Mais uma vez, amor sem flor, troca por sonhos fáceis sonhos. A árvorezinha assim repõe os ramos no ar primaveril. O céu é claro, o que quis, aliás, você amará de novo, mas contém um impulso juvenil. É raro quem, como eu, vê igual e inexperiência acaba mal. Dá essa... Não quero nada com você não, menina. Vai arrumar uns namorados aí, vai, né? Você pode casar com outro. Eu não tenho meu universo é apodrecido de tédio. Eu não serei um bom marido para você. Aí, né? A desilusão, né? A desilusão vai acontecer. O Lenski vai achar que o nosso querido Onegin tá dando pra cima da... Isso aqui não tá aqui, tá? Nesse primeiro volume aqui não está aqui. Eu já estou entrando na seara do Tchaikovsky. O Lenski, ele vai ficar enciumado. Olha, é amigo, hein? Você vê como é que esse negócio de mulher é um problema. Entendeu? Esse negócio de amizade. Homem, ele tendo mulher no meio é um problema. O Olenski, ele vai ficar enciumado porque vai achar que o Onegin tá dando em cima da Olga, né, que é noiva dele, e vai acontecer uma tragédia aqui. Que o Onegin ele vai ser convidado para um duelo, vai ter uma briga, né? Vai ter uma briga aqui. A família vai ser como é que fala? Um horror, né? Um horror de um acontecido, porque os dois vão brigar, aí vai ter o fatídico duelo. Nesse duelo, o Onegin vai matar o Lenski, no duelo que vai seguir, mas isso vai estar no segundo volume, beleza? Isso vai estar no segundo volume. Nesse primeiro aqui, eu tava lendo, aí fui procurar, falei assim, mas não tá aqui, né? Eu falei, mas é porque provavelmente vai estar no segundo volume. Só mostrar aqui, antes de eu passar aqui para a obra do Tchaikovsky, né? O material do Tchaikovsky, pra vocês verem que belezinha. Tem várias passagens aqui que eu separei, né? Aqui uma... Ó. Aqui, ó, só isso aqui, ó. Não, nele esfriou depressa o afeto, virou tédio, rumor mundano. Belas não foram mais objeto de reflexão no cotidiano. Traição no fim causou fadiga. Enjoou amizade ou gente amiga. Nem sempre havia ocasião para torta de Estrasburgo ou então breakfast. Não, beef stick regado com champanhe. Nem para espalhar sua ironia quando a cabeça lhe doía. Se bem ardente com artimanha, o gosto enfim veio a perdê-lo. Por sabre, por chumbo e por duelo. Vendo? São várias, separei várias. É porque é tão bom que você dá vontade de sublinhar o livro todo. Falei, mas não, também não dá, né? Olha, vou mostrar aqui uns desenhos do próprio Pushkin, ó. O suposto retrato de Eugênio Onegin na dedicatória do manuscrito, desenho de Alexander Pushkin, 1830. Olha que belezinha aqui, ó. Ó, tem esses desenhos do próprio autor, né? Ó, aqui, ó. Aqui, ó, Pushkin e Onegin, ilustração, a estrofe 53 do capítulo 1, desenho de Alexander Pushkin, 1824. Aqui, ó. Que bacaninha, não é? Belezinha? Então esse aqui, primeiro volume. Eu acredito que se não tiver o segundo volume já para publicação por aí, deve estar nas bicas de fazer, porque isso aqui leva tempo pra caramba.
Isso aqui a publicação, você tem que imaginar, né, que os tradutores eles vão levar bastante tempo. Isso aqui levou bastante tempo para chegar nessa tradução. Ninguém no Brasil do século XIX, a não ser que o sujeito soubesse ler em francês ou em russo, né? Nenhuma pessoa do século, nenhuma pessoa que não soubesse russo, ele provavelmente teve contato com esse material aqui, que só foi publicado agora, né? Só foi traduzido agora para o português. Isso é tradução muito recente, 2010, 2012, tradução muito recente. Não teve, isso aqui não teve nada, não chegou no Brasil no século XIX e durante todo o século XX foi chegar agora. Isso me diz bastante sobre muitas coisas que não chegaram de tradução no Brasil até hoje. Tem muita coisa. Eu até, quando eu fiz o vídeo do Jerusalém Libertada, há algum tempo atrás, eu comentei que isso aqui só tinha uma tradução feita lá no século XIX e depois nunca mais. Esse próprio material aqui, ele vai pegar exato da Jerusalém Libertada, se eu falei bastante, ele vai pegar essa tradução aqui, ainda é do século XIX, se eu não estou enganado. É desse jeito. O Brasil ele é useiro e vezeiro nesse tipo de problema, né? De chegar aos materiais aqui, porque imagina, público para ler o Eugênio Onegin aqui no Brasil, poucos, né? Não é. Espero que por conta de divulgações, né, mais pessoas tenham acesso a esse material que vale muito a pena. Então nós temos aqui o nosso Eugênio Onegin do Tchaikovsky, este livreto aqui, este material do Tchaikovsky, que eu tinha ele há tempos, né, material aqui, que eu tenho uma coleção de ópera já há bastante tempo, então eu procuro fazer uma junção, né, entre o livro original. Eu não tinha esse Eugênio Onegin, então eu só tinha a ópera. Eu esperei exatamente o momento para ter a ópera em mão. E depois de muito tempo eu fui descobrir que sensacional, que você compra, você não abre, você recebe exatamente os dois, olha aqui, os dois CDs, os dois CDs disco 1, olha que legal. Não é? Não é interessante? Eu estava ouvindo a ópera, terminei o disco 1, aí botei lá o outro CD aqui para ouvir. Aí eu tô reparando que tem alguma coisa, não bate, né? A fala dos personagens não havia. Eu falei, mas tem uma coisa que não tava. Aí eu fui olhar, tirei da caixa, fui olhar, disco 1, oba, teve 2 disco 1. Cadê o disco 2? Eu falei, será que agora? E agora, né? Eu tinha terminado a primeira parte, fui emendar na segunda, não tinha nada. A sorte que o universo hoje que nós vivemos, uau, né? YouTube, você tem acesso a todos os materiais, né? Se tiver lá, aí eu pensei, será que vai ter Eugênio Onegin? Será que eu vou ter essa boniteza aqui para ouvir? Fui mexer no YouTube, aí assisti a peça, ouvi a transcrição e ainda assisti a peça também do Tchaikovsky, também a ópera, também assisti, né? Assisti mesmo, que tem para assistir com legenda em inglês, tá? Só para avisar, eu não descobri nenhum com legenda em português. Mas como eu tenho acesso aqui, esse material aqui do Tchaikovsky, ele é justamente também com texto em português e russo, aí ficou fácil, né? Aí eu peguei a segunda parte pela própria internet. Beleza? Ufa! Então nós temos aqui o nosso querido Tchaikovsky. Olha, nós temos Tchaikovsky, autor de obras extraordinárias, né? A gente vai pegar aqui, né, ó, Tchaikovsky aqui, ó. O CDzinho do Tchaikovsky aqui, o cantor, ó, um musicista, um homem do século XIX, russo, criador de óperas, o sujeito ele é de balés, é famoso, se você pegar aí a própria obra dele, tem balés famosos como Lago dos Cisnes, que está aí sendo encenado até hoje, quer dizer, é o mais acessível, né, que você possa pegar da obra do Tchaikovsky. Você vai pegar aqui, ó, você vai pegar aqui, essa coleção tem, ó, piano, concerto número 1 em Bé flat menor, First Movement. Você vai pegar todo o material dele aqui, ó, quebra-nozes, suíte, abertura, marcha, o chocolate, café, o chá, trepaque, dança dos mirlitões, a mãe cegonha e os polichinelos, a dança da fada do açúcar, valsa das flores, padedê, valsa final e apoteose. Quer dizer, para quem curte balé, para quem gosta de balé, o Tchaikovsky tem peças assim que são encenadas até hoje. O balé, século XXI, muitas vezes você vai pegar as obras do Tchaikovsky e você vai ter
encenações aí do Bolshoi para mais que isso, né? Você vai ter... Eu não vou colocar as músicas aqui para fazer os temas aqui, porque o YouTube ele sempre né, tem problemas com direitos autorais, então se você quiser, provavelmente você conhece, você já ouviu, nem que seja em rádio AM, você já escutou alguma obra do Tchaikovsky, que tem filme, né, O Lago dos Cisnes. Você vai ter acesso fácil a esse material do Tchaikovsky aqui. Como eu falei, ó, O Lago dos Cisnes, né, Cena, Valsa, Dança dos Cisnes, Cena 8, Dança Húngara, Tzadas. Ó, só esse CDzinho aqui já tem um compêndio do Tchaikovsky. E esse meu outro CD aqui, ainda tem aqui, ó, Eugênio Onegin, tá aqui, ó. Aqui, ó, Eugênio Onegin, tá vendo? Tá aqui um pedaço que é a Polonese do Eugênio Onegin, que é tirada exatamente aqui dessa obra completa aqui. Mas nós temos aqui o material, nós temos Tchaikovsky, um homem que ele fez, né, ele construiu uma obra extraordinária de musical, né, música clássica. A música clássica hoje, ela se rende ao Tchaikovsky. Não era assim no século XIX. No século XIX ele era considerado assim ele era um romântico, e como o romantismo e o pós-romantismo já estavam em declínio, ele continuou sendo romântico, fazendo sinfonias, né, românticas, e isso trouxe problemas assim enormes a ele, entendeu? Porque é difícil a aceitação. A gente calcular que o Tchaikovsky parece algo hoje assim extremamente aceitável, né? Você vai ver por aí as obras, estou falando em filmes, tem filme A Bela Adormecida. Se você pegar o próprio Lago dos Cisnes, você vai ver que essa obra dele tá aí, né? O Quebra-Nozes é popular, né? Popular, o populacho conhece esse material, já ouviu de orelha em algum lugar, já escutou as músicas dele até em rádio AM, conhece Tchaikovsky mesmo de orelha, mesmo sem saber qual é o nome do autor. Mas isso não era comum. No final do século XIX, lá 1800 e pouco, ele era muito contestado. Tinha esse amigo dele aqui, né, o Rimsky-Korsakov, esse músico russo. Ele era um dos poucos amigos do Tchaikovsky. Esse Rimsky-Korsakov, ele tinha um grupo, né, esse grupo aqui, ó, Reunião Musical, o membro do grupo dos 5, essa belezinha aqui, ó, que rivalizava, né? Deixa eu pegar aqui esse grupinho dos 5 aqui, ó, essa turminha aqui, que é o que rivalizava com o Tchaikovsky. Ele não era popular, o Tchaikovsky, ele não era popular, ele era criticado, né, no meio daquele ambiente todo. Isso deixava extremamente chateado, algo que o abalava emocionalmente, pode dizer assim. E isso vai ser uma das causas, entre outras, dele se suicidar, né, ele vai se matar, porque ele não via muita, assim, a obra, dizer assim, que a obra dele, ele talvez não considerasse olha, aqui o compositor com 21 anos aqui, ó. Ele não considerava que talvez a obra dele fosse, ele nem era, assim, no século XX, se a gente parar para pensar, o século XX, como digo, considerava ele um romântico, assim, vamos exagerar, né, brega. Ele era considerado brega. Então, para a música que estava a música do final do século XIX para o século XX, que estava se modificando, e o que iria se tornar depois, né, as músicas as sinfonias dodecafônicas, tudo aquilo que se fez a música alemã nesses primeiros 30 anos do século XX, ninguém levava Tchaikovsky a sério. Tchaikovsky era cantor como se fosse o cantor o músico da empregada, o cantor da empregada, entendeu? Empregada doméstica. Digamos assim, exageradamente. Então ele se mata, deixou uma obra consistente, aquele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra fotografia dele aqui. Ele não era considerado, entendeu? E isso abalou durante muito tempo até ele se matar, entendeu? A história diz que ele tomou uma água envenenada com cólera, entendeu? E se matou. Antes ele já tinha tentado suicídio, né? Assim, um suicídio estranho, que ele foi mergulhar na água gelada do rio, entendeu? A água gelada do rio, mas acabou não morrendo, quase morre, mas não morreu. Mas o pessoal na época não considerou o suicídio. Aqui as fotos aqui, ó, imagem do Lago dos Cisnes, olha que beleza aqui, ó. Ó que belezinha. Deixa eu pegar outra gravura aqui. Outra aqui, ó, o Lago dos Cisnes, foto do balé da cidade de Nova York em 1951. Olha que belezinha. Olha. Bacana, hein? Olha.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui desse... Ó, representação de O Lago dos Cisnes no Festival de Teatro de Berlim, 1956. Olha que lindeza aqui, ó. Olha. Bacana, né? Então, aí ele compõe sinfonias, balé, música para balé. Tem aqui até um textinho aqui, ó, que é interessante para quem gosta de balé. Deixa eu pegar aqui essa coleçãozinha é bem interessante para quem tem. Eu já destaquei em outras situações aqui. Ó, o balé como gênero começou a destacar-se desde muito cedo na história da música. Já na Idade Média era um espetáculo muito apreciado, embora fosse difícil determinar na encenação dos jograis o que era balé, mímica ou representação ao ritmo de uma música, pois as danças misturavam-se aos cantos e pantomimas. Foi no século XVII, com a evolução da ópera, que as águas começaram a se separar e pôde-se ver esse gênero como um espetáculo independente. Aqui, ó. A fusão do balé com a ópera anterior tinha tanta aceitação do público que no século XIX, Wagner viu uma de suas óperas, o Tannhäuser, ser recusada em Paris por não ser acompanhada de balé. Na França de Luís XIV, o balé já tinha uma estrutura definida e uma importância que fazia com que os grandes compositores da corte não desprezassem escrever esse tipo de música, o que era uma postura recente, já que até bem pouco antes o balé era considerado um gênero menor. A partir do momento em que o balé passou a ser considerado imprescindível, os compositores, Lully é um dos primeiros, começaram a pensar na fusão de ambos os gêneros, ópera e balé. No entanto, esse caminho irá terminar mais adiante, uma vez que o balé foi adquirindo um valor cada vez maior, até se converter num gênero independente, praticamente desaparecendo da ópera. As outras artes que o acompanhavam também se tornaram adultas. Um breve texto aí vai contar a história do balé. E o Tchaikovsky foi um dos homens que colocou balé aí à vontade aí. Balé à vontade, fez vários balés. Eu não posso esquecer de dizer, né, que o próprio Pushkin, ele tinha, né, outra encenação de ópera, né, que é o Boris Godunov, que é uma ópera baseada no texto do Pushkin. Pushkin era... Ele tinha... como ele foi alçado a posição dos maiores autores russos de todos os tempos, então sua obra... Aqui, ó, mais uma Eugênio Oneguin, aqui nesse livrinho meu de ópera. Tá vendo? Ele foi alçado a condição dos maiores autores. Então, sempre a ópera estava bebendo de alguma coisa que ele escreveu, de algum material que ele publicou, publicado por ele. Então, aí da ópera também tinha um balé também nesse meio do caminho, né? Simplesmente essa obra do Tchaikovsky aqui, né, para a gente não se alongar bastante, já se alongando. O que vai acontecer aqui? O Tchaikovsky ele recebeu uma condição, né? Ele estava numa festa, aí alguém falou com ele: por que você não faz uma ópera baseada no texto do Pushkin? Aí ele desdenhou, não sei o que, não me interessa, tal. Mas ele foi para casa e isso ficou burilando na cabeça dele, aí ele foi lá, levou um tempo, compôs esse Eugênio Oneguin, que eu tenho em mãos aqui, que esse material aqui da ópera. Ele fez algo assim, musicalmente, até eu que considero o Tchaikovsky algo romântico demais, nunca foi um dos meus autores favoritos, né? Porque se você pegar o material do Tchaikovsky, ele está zanzando aí em todos os locais. Quer dizer, nunca foi um dos meus autores musicais favoritos. Mas essa obra aqui, ela é diferente. Embora ela vá se valer tanto pela música como pelo texto, né? Obviamente ele vai pegar muita coisa do Pushkin, mas ele vai dar uma enxugada. Ele vai dar uma enxugada no Pushkin e vai colocar a ação. Vai colocar justamente o encontro, né, da Tatiana com o Oneguin. Os dois vão se encontrar. Ela vai ficar perdidamente apaixonada, como eu falei. Ela vai ficar perdidamente apaixonada. Ela vai mandar uma carta como eu também contei do texto, ela vai mandar uma carta pro Oneguin. O Oneguin vai desdenhar desse negócio. E aí vai ter a história do duelo, né? Da história que eu tinha contado do duelo. O duelo com o nosso queridíssimo Lenski. Que é, assim, eu não sei, sinceramente, eu não sei
como é que está lá, né, na obra do Pushkin, que eu não li, eu só li uma parte, disso. Mas aqui, quando você pegar, assim, é algo assim sensacional. Você pegar o texto com a música, se você pegar, você vai aí no YouTube, se você tiver curiosidade, se você colocar lá Tchaikovsky, Eugênio Onegin, vai ter lá. Então, quando esse Lenski, o amigo, ele chegar a chamar o Onegin para o duelo, entendeu? O Lenski é um homem romântico, byroniano, assim, aquela coisa século XIX, XVIII, XIX, entendeu? Ele vai ter, ele sabe que ele talvez tenha feito uma bobagem. Ele fez uma bobagem de entrar no duelo. O mais interessante, de novo, eu falo o que eu tinha dito lá no começo, né? Que a vida imita a arte. O Pushkin era um homem que ele tinha essa história dos duelos. Tanto que eu falei que ele morreu com 37 anos num duelo. Entendeu? E foi uma comoção na Rússia, né? Foi, entre os autores, principalmente, assim, caramba, o nosso grande mestre Pushkin morreu assim num duelo. Entendeu? Isso aqui vai ter no texto. Olha o que tá aqui, ó. Isso aqui é do texto escrito pelo do Tchaikovsky aqui, ó. Olha só. Isso aqui são o que o Lenski pensando. Onde foram dias dourados da minha primavera? Que me reserva o futuro? Tento compreender, mas em vão. Tudo se afunda na profunda escuridão. Não importa o destino. Será que caio atravessado por uma seta? Ou será que sobrevivo intacto? Há hora para dormir e hora para acordar. Bendito seja o dia da ansiedade, bendito da escuridão. Começa a brilhar a luz da alvorada e o dia já se anuncia, enquanto eu, talvez, desça nas sombras da morte e a lembrança de um jovem poeta será apagada pelo rio Lete. O mundo me esquecerá, mas você, Olga, diga-me, será que vai, ó flor da beleza, chorar sobre o meu caixão e pensar, ele me amava? Foi a mim que dedicou a derradeira manhã da sua tormentosa vida. Ah, Olga, eu a amei, e é a você que dedico essa derradeira manhã da minha tormentosa vida. Ah, Olga, eu a amei, você é o amor do meu coração e seu único bem-querer. Vem, sou seu prometido, vem, meu amor, vem, estou à sua espera, meu amor. Sou seu prometido. Para onde foram dourados dias da minha primavera? Isso aqui é o mental do Lenski antes do duelo. Aqui. Aí vai ter o duelo, propriamente dito, né? O duelo, estão lá no lugar lá, esperando estão no aguardo. Aí o Zaratsky, que é o homem que comanda o duelo lá, ele é o homem que está ali como mediador, né? Como juiz, melhor dizendo aqui, ó. Desculpe-me, onde está seu padrinho? Sou muito exigente nos duelos. Gosto das coisas bem feitas e não permito que o homem morra de qualquer maneira, mas sim de acordo com as normas da arte, segundo a tradição. Aí o Onegin. Pelo que agradecemos muito, o meu padrinho está aqui, Monsieur Guillot, aí vai mostrar o padrinho e tal. Aqui o Lenski e o Onegin, os dois, né? Os dois. Inimigos, tanto tempo unidos, que agora o sangue vai separar. E os momentos felizes, pensamentos, folias, interesses que partilhamos como amigos, agora cheios de cólera, como inimigos enfurecidos, um contra o outro, dispostos a nos destruirmos a sangue frio. Ah, será que não podemos rebentar de riso antes que as nossas mãos fiquem manchadas de sangue? Não. Aí o Zaretsky, né, em frente, aquela história do duelo que todo mundo sabe, né? Um de costa pro outro, esse aqui dá não sei quantos passos. Aqui, 3 vezes, ou 16, avança 4 passos. Onegin levanta a pistola, ao mesmo tempo Lenski aponta. Onegin dispara, Lenski cai. Zaretsky e Onegin correm para ele. Zaretsky examina atentamente. Aí o Onegin pergunta, morto? Aí o Zaretsky, morto. Desse jeito.
vida, né, ó, num rápido, né, básico, entendeu? Assim, meu modo de entender, estúpido isso, mas as pessoas morrem por aí estupidamente também, entendeu? Mas sim, eram dois amigos por conta de uma briga, né, por conta de mulher, né, por conta de uma mulher que o Onegin, sei lá, não sei nem se estava interessado. Eu tô com curiosidade futura, né, para ver como o Pushkin colocou isso, mas a forma como o Tchaikovsky coloca aqui é sem a música é fantástica. Aí tem aqui o Onegin, né, sozinho, né, um salão de uma casa nobre de São Petersburgo, viu uma sala onde acaba tá tendo uma festa, né, o Onegin, né, pensa, com ele mesmo, né. Aqui também me canso. O brilho e o ruído da cidade não diminuem minha angústia. Depois de matar um amigo, de ter completado sem aspirações e sem trabalho, 26 anos, debilitado pelo ócio, sem emprego, sem esposa, sem ilusão, não consigo interessar-me por nada. Estou cansado, preciso mudar de lugar, a ansiedade me devora, carrego uma cruz que me esmaga, abandonei minhas terras, a solidão dos bosques, onde uma sombra ensanguentada me visitava todos os dias. Caminhei sem rumo, entreguei-me à sorte. E o que aconteceu? Para mim, desgraça. Até isso se tornou um tédio. Voltei, aqui estou, como Tchatsky do barco, diretamente para o baile. Ele obviamente fugiu, né, depois do duelo. Ele foge, mas aí depois de um tempo todo mundo esqueceu, porque esses assuntos se esquecem. Era interessante ser esquecido desses assuntos. Ele esquece, aí ele volta. Né? Ele volta. Aí ele encontra nesse baile, ele vai encontrar a Tatiana. A Tatiana tá casada com um homem, um amigo antigo do Eugênio, o Onegin. Tá casada com, ela casou lá com um sujeito lá que é muitos anos mais velho que ela. E quando o Onegin, aí é que tá o engraçado da história, né? Quando o Onegin vê a Tatiana, aí ele fica enlouquecido de paixão. Ela provavelmente tá uma mulher mais madura, um pouquinho mais velha do que ela era antes aos 17. Ela tá completamente enlouquecida, quando ele vê ela, fala assim, caramba, era aquela menina que eu tinha visto lá atrás. Aí ele dá em cima furiosamente, né, na obra aqui, né, do Tchaikovsky, ele dá em cima furiosamente dela, entendeu? Aí há um duelo magistral, musicalmente, o duelo dos dois, no final, né? Ele tentando convencê-la a largar o velho, entendeu? Por ele. Não, eu estou... Aí eles fazem um duelo musical fantástico, mas ela, no final das contas, diz não. Ela não se deixa dobrar por ele, entendeu? Olha lá, ela dizendo, o destino entregou-me a outro, com ele viverei, e dele não me separarei. Aí o Onegin, por mim abandonará tudo, esta casa odiosa, esta vida mundana, não há outro caminho para você. Oh, não me abandone, eu suplico, você me ama, não pode destruir sua vida, você é minha para sempre. E ela fala, não, eu tinha um pensamento lá atrás, entendeu? Mandei uma carta para você, mas você desdenhou lá naquela época, né? Você desdenhou de mim e eu não quero nada com você, entendeu? Não quero nada com você. E deixa ele, e ela, né? E ela sai, e ele, você é minha, e ela, infame, Augustia, ó triste destino, e sai correndo. E a ópera acaba, entendeu? Ele não tendo essa correspondência, mesmo tendo força, toda a situação para que ela fique com ele. Ele, assim, aí ele se tornou, né? Ele enlouquece. Eu tento imaginar o que o Pushkin colocou na sua poesia, no seu poema, como é que isso foi, porque do Tchaikovsky foi fantástico. Eu separei aqui uma análise, né, do nosso Otto Maria Karpo sobre o Pushkin, né, para fechar esse material, essa aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, o Karpo falando do Pushkin. Pushkin percorreu nos 20 anos de sua carreira literária todos os estilos e mais ou menos na mesma ordem cronológica na qual a Europa os tinha percorrido. Classicismo francês, pré-romantismo anglo-alemão, romantismo byroniano, para chegar a um novo classicismo sui generis. Contudo, não há evolução lógica nessa carreira
nem as hesitações de um gosto inseguro, nem a virtuosidade de um artista que sabe fazer tudo sem sentir nada. Antes, a vontade de criar uma literatura universal em língua russa. A obra da mocidade, poesias ligeiras ou obscenas, poesias cômicas, epigramas, é voltairiana. Naquela época, Pushkin sabia melhor o francês do que o russo. As poesias em russo só pretenderam demonstrar as possibilidades da língua. São brincadeiras literárias do aluno do Liceu dos Nobres em Zarkói Selo. E a mesma mentalidade ainda inspirou-lhe o poema narrativo Ruslan e Ludmila, lenda nacional, tratada de maneira meio irônica, assim como Wieland fizera com os contos de fadas. A escolha do assunto russo já revela, porém, a influência pré-romântica de Tchaikovsky, que vira evidente nas baladas de estilo alemão, algumas muito parecidas com as de Bourget. Na poesia lírica, Pushkin não renegou nunca de todo a sua formação clássica e francesa. São, em grande parte, poesias ligeiras de ocasião, vers de société, obras de um improvisador genial. Mas há também contos populares em versos à maneira de Wordsworth, O Galo de Ouro, O Tsar Sultan, fantasias orientais à maneira de Coleridge, O Chafariz de Bakhtisarai, peças líricas simples, liedes à maneira de Goethe e nada inferiores, e impressionantes rapsódias pindáricas como O Profeta. A mais famosa poesia lírica de Pushkin, O Convidado de Pedra, lembra o teatro espanhol, embora visto através do romantismo alemão. Forma e espírito de Shakespeare ressurge na tragédia histórica Boris Godunov, uma das obras capitais do teatro russo. O romance histórico à maneira de Werther, de Walter Scott, está representado por A Filha do Capitão, a mais viva reconstituição do turbulento passado da Rússia. Pickdam é um impressionante conto gótico escrito sob a influência de E.T.A. Hoffmann, e há os grandes poetas narrativos no estilo de Byron, Prisioneiro no Cáucaso, Os Ciganos, Poltava. Pushkin significa para os russos uma literatura inteira. Sua obra é a literatura universal em língua russa, mas o poeta também é a figura mais completa da literatura especificamente russa. A Filha do Capitão é como o primeiro esboço de Guerra e Paz, de Tolstói. Pickdam é como o primeiro esboço de Crime e Castigo, de Dostoiévski. Sabe-se que Pushkin inventou ou indicou a Gogol os enredos de Almas Mortas e do Inspetor Geral. Mas antes de tudo, Pushkin escreveu o primeiro grande romance russo, o primeiro exemplo do gênero em que essa literatura produzirá suas maiores obras. Eugênio Onegin, só com uma diferença, não está em prosa, é um romance em versos. É um negócio que eu falei, é um negócio impressionante, um negócio para poucos, é um gênio absoluto da literatura. Um negócio impressionante. Se você pegar esse primeiro livro que eu tive aqui acesso, só isso já vai... É um negócio impressionante. As referências que ele coloca em verso, entendeu? As referências é um negócio único, um negócio impressionante. Parece por isso poema narrativo, a maneira de Byron, mas os versos são de objetividade goetheana. O assunto não é exótico, mas nacional e contemporâneo. De força dramática é a caracterização dos personagens. É admirável a arte pela qual o caso profundamente sentimental de Tatiana nunca perde os contornos firmes do mais firme realismo. No personagem de Onegin, criou Pushkin o tipo do aristocrata russo ocidentalizado, blasé, o homem inútil, que será o personagem principal de tantas obras de Turgenev, de Goncharov, de Tolstói, enfim, de Chekhov, com o qual a grande literatura russa do século XIX terminará. Esse Pushkin nacionalíssimo, é o criador da Rússia literária. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. Nesse sentido, Pushkin foi comparado ao criador do Império Russo, ao czar Pedro Grande. O poeta dedicou admiração ilimitada ao fundador da Rússia moderna. Era como ele um bom europeu, mas também sentiu como Gogol o elemento fantástico do ar de Petersburgo, a capital artificialmente criada no meio de pântanos e permanentemente ameaçada pelos enchentes e tempestades, como se fossem presságios de revoluções. Pushkin descreveu uma catástrofe elementar assim no poema O Cavaleiro de Bronze, cujo personagem principal é mesmo a famosa estátua equestre de Pedro Grande à beira do rio Neva.
como se o momento fosse o ponto firme na Rússia ameaçada pelas tempestades que Pushkin, o autor do Profeta, previu e nem de todo desaprovou. Pushkin é o czarista e revolucionário ao mesmo tempo, é ocidentalista e eslavófilo ao mesmo tempo, é classicista e romântico ao mesmo tempo, é uma enciclopédia literária. Tudo se encontra em sua obra, menos a atitude byroniana ou pseudo-byroniana. Durante muito tempo interpretava-se assim o pequeno drama Mozart de Salieri, em que, conforme um boato da época, o músico de gênio é envenenado pelo ambicioso que só tem um talento. Mas essa obra-prima pretende antes representar a diferença entre arte inspirada e independente e arte utilizada para qualquer outro fim. Pushkin, aristocrata por nascimento, é por instinto, e por instinto era adepto da arte pela arte, o que o coloca surpreendentemente fora da tradição literária russa. Está em relação com esse fato o outro, de ele não ter adotado a linguagem poética de Chukovsky, de tanta influência sobre os poetas da época, nem a grandiloquência pseudoclássica de Dershavin, mas o classicismo objetivo de sabor popular de Lomonosov. Esse foi para Pushkin o que Pope foi para Byron e Chernier para Vigny. Nesse sentido, é preciso interpretar Eugênio Onegin como pedante de Mozart e Salieri, como protesto contra o romantismo sentimental, como poema de renúncia ao mundo. Pushkin morreu num duelo, na aparência com a leviandade de um aristocrata fainiente. Na verdade, com o estoicismo de um gênio que parecia pessimista, porque a realidade material já não lhe significava nada. Isso é Otto Maria Carpo falando do Pushkin, gente. Do Pushkin. É um negócio impressionante, vale a pena. Esse material que eu tô lendo, esse Contos de Belkin, eu tô lendo e vai virar vídeo no canal aqui futuramente. Então, ó, eu acredito que futuramente eu deva ter conseguido a segunda parte disso aqui, futuramente, não sei quando, não sei dizer se já tem a segunda parte desse Eugênio Onegin. Tem uma edição, como eu falei, tem uma edição completa que está à venda por aí, entendeu? Também tem uma edição completa, mas eu peguei essa aqui por conta, né, da capa dura. A outra não me pareceu confiável, entendeu? Não me pareceu confiável e eu preferi esse material aqui. Tem outra coisa aqui do Otto Maria Carpo falando da Rússia, só para eu não deixar passar, né? Não deixar passar, porque isso aqui é um estudo da literatura russa. Então eu não deixo de passar o gênio do Otto Maria Carpo, né, falando sobre aqui, ó. A literatura russa do século XIX teve que desempenhar várias funções, além da literatura propriamente dita. Era jornalismo no país em que não existia imprensa livre. Era tribuna política num país em que não havia parlamento. Era cátedra universitária no país em que as universidades eram fiscalizadas por sargentos de polícia. Era púlpito num país em que a própria igreja estava muda. Todas essas funções foram desempenhadas pela classe dos que escreviam, mais numerosa do que o grupo de autores de poesias e romances. Essa classe é a inteligência, isso é, os homens de cultura superior que, excluídos da vida pública, fizeram oposição sistemática, divulgando suas ideias no disfarce de obras de ficção e de poesia, burlando a censura, influenciando a opinião pública, reivindicando e às vezes conseguindo reformas e preparando deliberadamente ou involuntariamente revoluções. A inteligência não é um fenômeno especificamente russo e não é só do século XIX. Também constituíram uma inteligência os filósofos e enciclopedistas franceses do século XVIII, lutando contra o Ancien Régime e preparando ideologicamente a revolução. E nem sempre se trata de luta contra um regime despótico. A inteligência norte-americana dos anos de 1920 revoltou-se contra o governo democrático da maioria, mas tampouco se trata de simples oposição de um grupo. De inteligência, naquele sentido, só se pode falar quando os intelectuais de um país a integram de maneira compacta, não havendo oposição contra essa oposição. É o que aconteceu na Rússia do século XIX, explicando o enorme poder exercido por esta classe sem poder que criou a grande literatura russa. Otto Maria Carpo dando aí sua letra sobre o que significava essa grande literatura russa do século XIX, né, de Dostoiévski e companhia, beleza? Então, ó, hoje falei um pouco, né, porque eu não tenho aqui a obra completa, né, mas o Eugênio Onegin, nessa edição aqui,
valorosa, nessa edição valorosa, tradução do Alípio Correia de Franca Neto e Helena Vassina, né, esse material aqui, e essa obra aqui da coleção Folhas Grandes Óperas, que se você pode conseguir isso aqui pela internet também, dá uma olhada para ver se tá os dois CDs lá, tá? A primeira parte, disco 1 e disco 2. Se você for comprar, dá uma olhada nisso, porque o meu aqui só tem o disco 1, e é extremamente desagradável, né, quando você tem um material, você adquire o material e ele vem... Por favor, abra, né? Não deixe guardado durante 10 anos, não, porque senão pode acontecer de você ter uma grande decepção, beleza? Ó, hoje eu dei um panoramazinho aqui humilde, né, sobre o Alexander Pushkin e o seu Eugênio Onegin, e também o Tchaikovsky, o seu Eugênio Onegin aqui. Esses dois materiais aqui que se casam, beleza, gente? Então, ó, ufa, curta o vídeo, se inscrevam no canal, comente, canal Paulo Dharma 1970, divulga esse vídeo, passa pra frente. Você gosta de literatura russa? Então vai ler o Eugênio Onegin, que vale muito a pena, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para outras pessoas terem acesso a esse material, tranquilo? Valeu, gente, até a próxima, tchau, tchau, obrigado!